Que alegria, viu? Festa da alegria. Fala isso pro cara do seu lado aí. Festa da alegria. Amém? Eu sou um pregador da palavra. E eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém ou não amém, irmãos? Só que ela se torna mais poderosa quando ela é pessoal, quando ela vem para mim. Porque às vezes a gente vai numa igreja e as pessoas dizem isso, a palavra é poderosa, só que a gente não personaliza a palavra, a gente não coloca o nosso nome nessa palavra. E Deus te trouxe hoje aqui para personalizar uma palavra para você, amém ou não? E sabe o que é curioso? Eu tenho aqui, nesse auditório, gente que vai desde 4 anos até 70 anos, gente rica, gente pobre, eu tenho gente aqui saudável, gente doente, mas sabe o que é poderoso? É que o Espírito se move para personalizar essa palavra, e não importa qual o seu momento, essa palavra é para você. Então eu quero que você seja profeta na vida do seu irmão, e mais uma vez declare, essa palavra é para você, irmão. Aí você vai dizer, é para mim também, porque ela é pessoal para mim, amém ou não? Eu cresci ouvindo que a palavra é um manual. Só que ela não é um manual. Ela não é um manual para a vida, Juliano. Ela é a própria vida. Você está entendendo, sim ou não? Ela é a própria vida, ela não é um manual. Ela é a própria vida. Ela não só tem instruções. Porque imagina se eu fosse um liquidificador. Você é um outro liquidificador, numa versão diferente. O manual para mim seria diferente do manual para você. Por isso a palavra de Deus não é um manual para a vida, ela é a própria vida. Ela está mais ligada a um modelo de vida abundante do que a um manual, porque nela a própria vida é descoberta. Ela é um modelo de vida abundante. Posso ouvir um amém seu? Você crê nisso de verdade? Mas ela é um modelo onde eu vejo quem Deus é, para que eu possa descobrir quem eu sou. Você entendeu? A Bíblia não é o espelho que mostra minhas falhas. Ela não é o espelho que mostra meus fracassos. Ela é o espelho que me revela quem Deus é. E ao entender quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Amém ou não amém, irmãos? E a palavra que Deus tem para você é que Ele está em um trabalho específico nessa noite. Ele está trabalhando para reconstruir sua autoimagem, na imagem dEle. Deus está nesse trabalho de reconstruir uma autoimagem do MC Fael em um homem restaurado à imagem e semelhança do próprio Deus. Deus está nisso, e Deus te trouxe aqui para isso, para reconstruir essa autoimagem, amém? Você crê nisso de verdade? É Deus falando isso, façamos o homem à nossa imagem, não é a imagem de um macaco, não é a imagem de uma ameba, é a nossa imagem. Vamos imprimir nele a nossa imagem, a imagem da trindade, a imagem da santidade, a imagem da pureza, a imagem daquilo que era impossível, mas que agora é possível. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? E Deus me deu 5 palavras, eu entrei em crise, viu, Michel? Porque Ele já me deu assim uma série de conferências. Eu tenho 5 balas na agulha, irmão. Qual que você quer? A primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Fala. O que falar eu meto bala agora aqui hoje. Mas assim,
Eu tinha pensado em começar pela primeira mensagem, mas o Senhor disse: não. O primeiro domingo de abril, você vai começar pela segunda mensagem. Domingo que vem eu prego a terceira. E aí os outros domingos a gente decide qual a ordem vai ser. Mas o Senhor te trouxe aqui para isso, para reconstruir sua autoimagem. Amém ou não amém? Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, por favor. Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 10 e ver esse modelo que Deus tem para nós, para reconstruir nossa vida. Estamos voltando de um face a face. Quantos foram aí no face? Você não foi. Quantos vencedores foram aí no face? Vamos ensinar, gaditas! Olha para a pessoa do seu lado e diz: ajuda esse pobre pecador a pregar. Vai, fala isso aí. Participa dessa pregação em nome de Jesus. Amém? Êxodo 4, a partir do verso 10. Disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Deixa eu te falar, Deus, eu não consigo falar bem. O Senhor está mandando eu falar, mas eu não sei falar. Disse o Senhor: quem deu boca ao homem, Moisés? Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Agora. Olha para a pessoa do seu lado e diz: agora. Não é para segunda-feira, não é para quarta-feira, não é para o mês de maio, não é para depois da Páscoa, é para agora essa palavra, é para você e para agora, para hoje. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Amém? Eu gostaria que o texto terminasse aqui e terminasse bem, mas Marcelo, não termina aqui. Por incrível que pareça, Moisés no verso 13 diz: respondeu Moisés ao Senhor: a que envies outra pessoa. Olha para a pessoa do seu lado e diz: não é para outra pessoa, é para mim. Fala. Verso 14: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: o acordo está acabado, Moisés, terminamos aqui, você não vale mais nada para mim, tchau, beijo. Não, claro que não. Esse é o Deus que a gente aprendeu na religião, porque o Deus da Bíblia, ainda que se ire, Ele não se distancia de nós. O verdadeiro Deus, ainda que com ira, Ele não se afasta de Moisés. Ele diz: Moisés, tá bom, eu vou mandar seu irmão Arão, o levita. Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, lhe dirá o que ele deve. O Senhor me entregou, mas o teu espírito faz bem mais. E é isso que eu peço nessa hora. Aplique essa palavra a diferentes corações, a diferentes pessoas, em diferentes momentos, de uma maneira que todos nós recebamos daquilo que o Senhor preparou para nos dar nessa noite. Em teu nome e para a tua glória eu oro. Amém, amém e amém. Diga comigo: guerra de palavras. Vai lá bem alto: guerra de palavras. Eu gosto muito de quebra-cabeças. Eu gosto de brincar. Eu gosto de montar quebra-cabeças. E
eu tenho no meu celular um aplicativo de quebra-cabeças de palavras. Ele me dá letras e a partir daquelas letras embaralhadas, eu vou montando palavras. Então, em tempos vagos, por exemplo, quando eu estou viajando, eu costumo sentar ali e montar essas palavras. Eu viciei a pastora nesse jogo. A gente viajando, ela me viu e ela olhou para mim e disse assim: palavras fáceis eu não quero, só quero palavras difíceis. Então, quando ficava difícil, adivinha para quem eu recorria? Entregava o celular para ela, e imagina só, ela resolvia em segundos. Eu ficava bravo, porque eu coçava a cabeça, tentava montar de um lado para o outro, mas ela em segundos conseguia resolver. Eu gosto de quebra-cabeças. Eu falo daquele jogo em que a gente tem que juntar peças que vão formar uma imagem. Você já viu esse jogo, sim ou não? Você já montou algum quebra-cabeça na vida, sim ou não? E é assim, ó, antes era uma imagem, depois essa imagem, ela é quebrada em pedaços, e o desafio é pegar os pedaços daquilo que era uma imagem inteira, e reconstruir essa imagem. Formar de novo essa grande imagem, essa imagem inteira, a partir de pequenos pedaços. E sabe de uma coisa? Eu estou te falando isso não aleatoriamente, eu estou te falando isso porque foi isso que Deus me mostrou. E eu penso que esse joguinho de quebra-cabeça fala muito de algo que Deus está fazendo desde o Éden, reconstruindo uma imagem que foi quebrada. Você está aqui comigo, sim ou não? O jogo de quebra-cabeça mostra muito o que Deus tem feito em homens e mulheres ao longo da história, em que tiveram a imagem quebrada, despedaçada, pelas circunstâncias da vida, pelos fracassos, pelos pecados, pelos problemas, por aquilo que teve naquele momento um potencial destruidor. Mas desde então, Deus está trabalhando para reconstruir sua autoimagem na imagem dele. Deus está juntando peças, e você, mais hoje ou mais amanhã, vai ver essa imagem restaurada. Deus te trouxe aqui para dizer: pode estar faltando peça hoje, mas eu já comecei a montar, e não vou parar até completar essa imagem em você. Aleluia! Aleluia! Mas é bíblico que Deus nos fez a sua imagem, mas nem sempre conseguimos ver tudo que Deus fez em nós de uma única vez. Sim ou não? É por isso que você não conhece tudo de Deus de uma vez só. Na Bíblia isso é chamado de revelação progressiva. Você aprende primeiro as vogais, depois as consoantes, depois vai juntando consoante com vogal, formando sílabas, depois das sílabas palavras, depois de palavras, textos inteiros, e daqui a pouco você está pregando em nome de Jesus. Deus trabalha assim. Fala assim para a pessoa do seu lado: é assim que Deus trabalha. Ele não te dá tudo de uma vez, senão te mataria, geraria um peso tão insuportável que você não teria estrutura para aguentar isso. Então Deus se revela progressivamente, não que Ele mude, mas a nossa percepção dEle vai mudando. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Por isso a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse trabalho de reconstruir uma autoimagem, Deus não quer que você comece pela sua imagem, Deus quer que você comece pela imagem dEle. Deus quer que você comece pela fonte. Deus quer que você comece pelo Criador, não pela criatura. Você está aqui comigo, sim ou não? Então nessa tarefa conjunta de montar esse quebra-cabeça que se chama eu,
Quando você está tentando descobrir quem você é, no que você é bom, no que você não é bom, no que você pode melhorar, você nunca deve começar pelo que você pensa que é. Você deve sempre começar pelo que Deus é. Você está aqui comigo? Agora, sabe qual é o problema, Fernando? É que o que eu penso sobre quem Deus é, pode atrapalhar o que de fato Deus é para mim. Sim ou não? Quantos aqui foram ensinados desde criança que se errassem, Deus ficaria bravo e mandaria um raio do céu? Seu pai falou isso para você? Levanta a mão aí. Nós vamos curar você hoje à noite desse trauma infantil. Se errar, Deus vai te pegar. Deus vai te fulminar. Deus é fogo consumidor. Ele vai te devorar. Quantos foram apavorados assim, irmãos? Levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão. Você está num domingo, você não pode mentir. Levanta a mão, criatura. Então, não é uma imagem de quem Deus é um pensamento seu sobre quem Deus é. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então eu quero descobrir quem eu sou. Não posso começar por mim, tenho que começar por Ele. Mas eu não tenho que começar pelo que eu penso sobre Ele. Eu tenho que começar pelo que as Escrituras dizem que Ele é. Eu tenho que gastar tempo meditando, lendo, permitindo que ela me leia, permitindo que ela penetre a minha alma, permitindo que ela penetre minhas emoções, permitindo que ela modele a minha vida, ela modele os meus sonhos, minha agenda, meu temperamento, aquilo que eu penso para hoje, para amanhã, para o ano que vem. Eu tenho que gastar tempo na presença, porque quanto mais tempo eu gasto na presença daquele que é, eu me torno cada vez mais na imagem e semelhança dele. Quanto mais tempo eu gasto contemplando na presença dele, mais parecido com ele eu me torno. Você está aqui comigo, sim ou não? Então você tem que gastar tempo com essa fonte. Eu sou psicólogo, eu sou coach, eu sou apacentado. Só alguns entenderam. Só alguns entenderam. Mas veja, você tem que gastar tempo. A terapia vai ser bom, o processo de coach vai ser bom, um curso vai ser bom, cara, mas presta atenção, não é de autoajuda que você precisa para saber quem Deus é, você precisa de Deus mesmo, para saber quem Ele é. Você está aqui comigo, sim ou não? Você tem que gastar tempo na presença dEle, pois é assim que conseguimos a imagem de quem Ele é. E quando eu tenho a imagem de quem Ele é, eu posso começar a juntar as peças que estão quebradas na minha vida. Qual o problema? É que nós começamos pelo problema. Qual o problema? É que nós começamos pela nossa limitação, Isabela. Nós começamos pelo que não temos, pelo que não podemos, pelo que não sabemos, por aquilo que não fomos validados. Nós começamos por isso, ao invés de começar por aquele que nos criou, aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ainda estão comigo aqui, sim ou não? E sabe o que é curioso? É que em Gênesis, Ricardo, a gente tem uma imagem de um Deus, pastora. Em Êxodo, Juliana, a gente tem uma outra imagem do mesmo Deus. Você está aqui comigo, sim ou não? Diga, é progressivo que eu vou conhecendo esse Deus. É de glória em glória. Fala aí, irmão, vai, me ajuda, de glória em glória. Vamos apacentar, vai, você não virou presbiteriana da noite para o dia não. Vamos, é de glória em glória. Então em Gênesis nós temos um Deus que está criando. Em Êxodo a gente tem o mesmo Deus, só que com um papel diferente, libertando.
Em Gênesis eu conheço um Deus que cria. Em Gênesis Deus me leva para a sala da criação e me ensina tudo que Ele fez. Mas em Êxodo, o mesmo Deus agora, Ele é o libertador. É o mesmo Deus em uma dimensão diferente, é o mesmo Deus em uma época diferente, é o mesmo Deus atendendo necessidades diferentes. Em Gênesis 1 e 2, Deus forma o homem do pó da terra. Em Êxodo, do 1 ao 14, Deus forma uma nação do pó da escravidão, dos gritos desesperados e do choro daqueles que carregavam a promessa de serem o povo santo de Deus, mas que não sabiam quem eram. Tinha uma imagem de Deus despedaçada neles mesmos. Esse é o mesmo Deus falando com Moisés. E nesse texto, a gente tem uma guerra de palavras. Deus fala, Moisés fala. Moisés fala, Deus fala. Deus diz, Moisés diz. Deus responde, Moisés responde. Uma guerra de palavras. E eu quero que você observe isso. Está aqui comigo? Nós vamos já decolar. Vai já valer a pena a gasolina que você pagou para vir. Eu quero que você observe isso. Porque na sua vida é esse vai e vem de palavras. O Senhor fala, você retruca. O Senhor te ensina e você bloqueia. O Senhor fala e você questiona. O Senhor fala e você diz eu não quero. O Senhor fala e você diz eu não tenho. O Senhor fala e você diz eu não posso. É esse vai e vem a vida inteira, cara. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te tornar vencedor nessa guerra de palavras. Amém ou não? Verso 10, Moisés diz ao Senhor, eu não posso fazer isso. Qual é o quadro geral? Deus está dizendo, Moisés, você foi preparado para isso. Você não viu, mas a minha mão te conduzia desde o momento que você nasceu. Todo mundo queria que as crianças masculinas morressem, e eu te protegi, a minha mão te protegeu. Quando a tua mãe te colocou no Nilo, foi a minha mão que te conduziu, te livrou dos jacarés do Nilo. Foi a minha mão que te conduziu até a filha de Faraó. Foi a minha mão que quebrantou o coração dela para abraçar você, Moisés. Moisés, você foi criado para isso, Moisés. Essa foi a imagem que eu construí de você. Mas Moisés diz ao Senhor, eu não posso fazer isso. E se eu fosse Deus, eu perguntaria para Moisés, por que você está dizendo que não pode? Já que você quer conversar, vamos conversar. Vamos fazer terapia aqui agora. Senta aqui no divã de Deus. Vai, Moisés, fala por que você não quer fazer o que eu estou mandando. Eu imagino que Moisés responderia o seguinte, Deus, o senhor não entendeu o lance. O senhor está vendo onde eu estou? No dia que eu tentei fazer o que o senhor mandou, eu me dei mal. No dia que eu virei crente, a coisa começou a piorar na minha vida. Sim ou não? Pô, pus o meu casamento em ordem, casei no papel. Agora a miserável da mulher não pode brigar comigo. Ó Deus, é o seguinte. No dia que o Senhor me mandou fazer, eu vi o cara lá espancando um hebreu. Eu era treinado na arte do giraia. Dei um cacete no egípcio, matei o egípcio. Então no dia que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz do meu jeito. E vou te dizer, não deu certo. E deixa eu te falar, faz 40 anos que nada mudou. Ei, Deus, o Senhor quer me pôr no divã, e eu vou te colocar no divã. E eu fico imaginando Deus em crise. Moisés, é verdade. Você tem toda a razão. Essas desculpas aí suas são muito plausíveis. Eu vou repensar. Você imagina Deus falando isso para Moisés? Sim ou não, irmão?
O Senhor disse a Moisés. É uma guerra de palavras. O Senhor te trouxe e está falando coisas com você desde a hora que você saiu da sua casa. Quantos testificam isso aqui? Levanta a mão. Deus está falando com você, falou com você no louvor aqui. Você se entregou, chorou, foi tocado. Deus falando, diga Deus falando. Mas há uma guerra de palavras, diga há uma guerra de palavras. E não é aquela que você está falando para o outro, é aquela que você está falando para você mesmo. É aquela que está acontecendo dentro de você. O Senhor disse a Moisés: tem algo para você fazer. Você cabe certinho, você é a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Tem um lugar, tem o que você vai fazer, é para você, vou usar você, vou usar o que você tem, vou usar a sua história, vou levá-lo adiante, para que você leve adiante aqueles que eu quero que sigam você. Deus falou com Moisés: vá a Faraó. Moisés, E às vezes a gente embrutece a Bíblia. A gente diz: eu sou igual a Moisés. Eu não consigo fazer uma dieta, e Deus está pedindo para fazer uma dieta. Ei, o equivalente ao que Deus pediu para Moisés, hoje, seria: Marcelo, vá até a Rússia e fale para o Putin: pare, saia da Ucrânia, ou não, ou se não, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Já imaginou? O Marcelo nem voltaria. É ou não? Aí você acha que, eu não consigo fazer uma dieta, quero aprender com o Deus de Moisés. Ei, para. Você pode até tentar fazer a dieta, mas Deus tem coisas maiores para você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus tem coisas maiores. Não que Ele não se importe com essas coisas pequenas. Se são importantes para você, é importante para Deus. Amém ou não? Amém. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Eu quero defender Moisés. Você permite ou não? Pastora, há 400 anos, Deus não falava. Igor, há 400 anos, a última vez que Deus tinha aparecido, tinha sido para José. E 400 anos sem dar palavra, sem epifania, sem manifestação, 400 anos sem Deus falar com ninguém. De repente uma sarça começa a queimar, Moisés aparece, se aproxima, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Presta atenção, ele se aproxima e escuta uma voz que estava em silêncio há 400 anos. Para você pode não ser 400 anos, para você pode ser 18. Desde que o Senhor falou com seu pai, com a sua avó, desde que você foi uma oração na vida daqueles que vieram antes de você, e hoje Deus está falando com você, e você diz: faz tempo que eu não vejo isso, faz tempo que eu não escuto isso, mas agora Deus está falando com você, e é por isso que há uma guerra de palavras, que você começa a pensar: não é Deus, é minha emoção, não é Deus, é uma manipulação, não é Deus, é isso, não é Deus, é aquilo. 400 anos, então a palavra veio. Hoje eu quero declarar sobre sua vida, a palavra está vindo para você hoje. Quantos recebem isso e podem celebrar? A palavra está vindo para você. Deus está dizendo: vou concluir isso, mas eu preciso que você entenda que nessa guerra de palavras alguém tem que sair vencedor. Você está guerreando aí na sua alma. Deus está dizendo: você é vencedor, Luiz, mas você continua pensando: pô, e aí eu tenho que correr agora, porque senão meu pecado me pega, eu volto a ser tudo aquilo que eu era de novo. Mas Deus está dizendo: você é. Deus não está dizendo: você será. Deus está dizendo: você é. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus está dizendo, Joninha, para você, Deus está dizendo: você é.
Você é aquele cara que o Senhor me disse que vai te colocar em lugar de destaque. Ele não esqueceu dessa promessa. Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele vai fazer. Você é essa pessoa, mas você precisa crer nisso. Porque essa palavra que você está dizendo, não dá mais, não tenho mais tempo, perdi as oportunidades. Uma guerra de palavras, fala uma guerra de palavras. Irmão, o diabo guerreou contra Moisés a vida inteira. Moisés teve que flutuar em uma cesta no Nilo e sobreviver. O diabo esteve atrás de alguns de vocês a vida inteira. A vida inteira. É possível ouvir o barulho das correntes dele. É possível sentir o hálito podre dele. Um casamento que não deu certo, uma carreira profissional que não decolou, filhos que se distanciaram do Senhor, um processo de enfermidade. O diabo esteve atrás de alguns de vocês a vida inteira. Mas às vezes, não foi um aborto que você correu o risco de sofrer. Talvez as pessoas que deveriam ter dado palavras de afirmação para você não te afirmaram. As pessoas que deveriam ter dado direção para você não te deram. As pessoas que deveriam ter encorajado, motivado, animado você, ei, vamos lá, você é demais, você consegue, você é rei, você é realeza, você não é mendigo, você não é alguém num lixão, você é um príncipe e uma princesa na sala do trono, como cantamos aqui, mas talvez você não tenha tido essa pessoa. Talvez sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu professor disse: você não vale nada, você não vai dar em nada. Talvez sua mãe disse para você: você será uma prostituta, porque desse jeito aí eu não espero muita coisa de você. Talvez seu pai disse para você: você é um maricas. E ao invés dessas palavras serem evitadas, elas criaram raízes em você. E de repente você vem num culto como esse e ouve um cara cabeludo dizer: está acontecendo uma guerra dentro de você. Deus está falando, mas você também está questionando. E sabe, irmão, o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui não é se o povo de Deus será libertado, porque Deus sempre cumpre o seu propósito. Vamos lá para sentar. Deus sempre cumpre o seu propósito. Vamos lá para sentar. Deus sempre cumpre o seu propósito. Vamos mais alto. Deus sempre cumpre o seu propósito. Então a questão não é se Deus vai cumprir o propósito, não é se o chamado e o propósito de Deus serão realizados, mas a pergunta é: será que Deus vai fazer isso em mim e através de mim? O questionamento de Moisés é esse. Não é se Deus pode, é se Deus vai fazer em mim. E talvez você entrou aqui, não de uma maneira consciente, mas isso tem seguido você a vida inteira. Eu creio que Deus pode cumprir o propósito dele. O que eu não creio é que isso será em mim e através de mim. Moisés tinha toda a razão para acreditar nisso. Sabe por quê, irmão? Porque a gente já conhece a história, né? Conhece, né, Isa? Você sabe que Moisés sai dali, vê Deus mandar piolho, gafanhoto, sapo, granizo. As pessoas atravessam o mar e nós supomos:
Moisés venceu a guerra de palavras. Só que não. Diga, só que não. Fala, Renata, só que não. Vai, Renata, só você. Só que não. Porque foram as palavras dos 10 espias que fizeram Moisés não entrar na terra prometida. Não foi a palavra de Deus: Moisés, eu vou te levar para a terra, você vai entrar com o povo. Foram as palavras dos espias que fizeram Moisés. Você está aqui comigo? Foram as palavras dos 3 milhões de pessoas reclamando todo dia: cadê a água? Cadê a comida? A gente só tem isso aqui, é maná o tempo todo, não tem outro cardápio, não tem picanha, não tem alcatra, não tem bisteca, não tem McDonald's, não tem BK, é isso aqui que a gente nem sabe o nome. E um dia Moisés ficou tão bravo por causa dessas palavras, que ele pegou o cajado e agrediu a rocha. Palavras, 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 palavras o tempo todo. É isso que tem acontecido na sua vida. Palavras, 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 palavras. As palavras de Deus, as palavras das pessoas, as palavras de Deus, as suas próprias palavras em guerra. E Moisés não entrou, porque resolveu ouvir as palavras dos israelitas que murmuravam, reclamavam, comentavam no Face: o culto demora a acabar. Eu estou no tempo errado. Volta. Eu estou no tempo errado. Sabe por quê, irmãos? Algumas coisas nunca mudam, só vão evoluindo para pior. Eu parei de ler os comentários. Ainda é uma guerra de palavras. A guerra de palavras está acontecendo agora mesmo. E você, como Moisés, tem que decidir uma coisa: abraça seu destino, Rocilda, ou é limitado pela sua história até aqui? Essa é a questão, Rafa. Vou abraçar meu destino, ou eu vou ficar limitado pela minha história? Na minha história tem um divórcio, tem um aborto, tem uma trapaça, tem uma conduta errada, tem uma vida louca. Ou eu vou abraçar meu destino? Está aqui comigo? Está aqui comigo? Eu quero fazer um parêntese e eu já estou concluindo. Vamos ensinar os visitantes a honestidade. Estou quase acabando. Viu só, visitantes? Eles amam, eles só precisam de uma forcinha. Lembre-se, eu quero te dizer, é uma guerra de Meire. Posso falar? Posso falar? Posso? Alguém grita: fala, pastor. Deus cumpre suas palavras. Há 3 face a face atrás, Deus disse para o Marcelo: eu vou te fazer pai. E adivinha o que aconteceu? Mais uma grávida na apacentou. Levanta a cadeira, porque as fraldas estão chegando. Plano de saúde, escola, Mas o Deus que deu é o Deus que se mantém do lado, sustentando, provendo e abençoando. Agora. Lembre-se, nós somos diferentes de tudo o que Deus criou. Pergunta: por quê, pastor?
porque as outras coisas ele falou, a nós ele pôs a mão. Se você pega Gênesis, você vai ver, Deus disse, Deus viu. Vamos lá? Primeiro dia, Deus disse, luz, e a luz, yes, Senhor, apareceu. Sim ou não? Segundo dia, Deus disse, céu, terra, mar. O céu disse, yes, Senhor. A terra disse, sim, Senhor. E o mar disse, agora vou para o fundo, sim, Senhor. Sim ou não? Deus disse, Deus, vamos lá, Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Terceiro dia, vegetação, sementes e frutos. A vegetação disse, sim, Senhor, agora mesmo. As sementes disseram, óbvio que nós vamos frutificar a nossa semelhança, cada semente dará de acordo com a sua espécie. Sim, Senhor, pode ficar tranquilo, que a mangueira não vai querer ser um abacaxi. Fique tranquilo. Você está aqui comigo? Sim ou não? Deus está criando, falando. Deus disse, Deus. Vamos lá, Deus disse. No quarto dia, Deus disse assim para o sol: Sol, você vai fazer o período do dia, e a lua você vai ser noturno. A lua disse: não, Deus, eu não queria ser noturno. O Senhor é luz, eu queria mais. Aí Deus disse: então tá bom, você vai controlar as marés. E a lua disse: sim, Senhor, eu vou puxar maré, empurrar maré, puxar maré, empurrar maré. Eu vou fazer isso com muita alegria. Yes, sir. O sol disse: pode ficar tranquilo, eu garanto. O Senhor disse, está dito. O Senhor vai ver a coisa acontecer. Me ajuda aí a apacentar, sim ou não? No quinto dia, ele faz os peixes e as aves. O Nemo aparece, a Dory aparece. E aí começa o filme, lá procurando Nemo, né? O Nemo aparece. O Nemo não diz assim: puxa Deus, porque no quinto dia ele criou as aves também. O peixe não diz: puxa, eu queria tanto ser uma águia. Olha lá, está no céu, voando, e eu aqui dentro desse oceano. Que deprê, que coisa chata. O peixe disse: sim, Senhor. O pássaro disse: I can fly. Ei! Ei! O pássaro não diz: para, Deus, eu quero ser um golfinho. Ele disse: eu creio, eu posso voar. O Senhor me deu esse céu. Uau! Beautiful! Extraordinário! Uau! E só abriu as asas e voou. Mas no quinto dia, Deus fez isso. E os peixes e as aves sabem algo que nós não sabemos. Mas isso é a primeira mensagem que eu vou pregar em outro dia. Mas presta atenção, no sexto dia Deus chama as vacas, os leões, os bois, os seres humanos. A vaca diz: yes, sir, deixa comigo, vou pastar e vou alimentar a igreja batista para sentar nos kits crente. Deixa comigo. Deixa comigo. É para aquele povo que sabe festejar. E aqui a gente sabe festejar. Os leões disseram: pode deixar que a gente vai inspirar muita gente. Nós seremos os reis da selva. Yes, sir. Mas de tudo o que Deus criou, apenas um falou: Senhor, eu não sei como fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. Todo mundo disse: yes, sir. Mas o Moisés disse: eu não sei como fazer o que o Senhor me pediu para fazer. E olha que Moisés era crente, irmão, ele estava descalço. Ele estava diante de uma sarça que queimava e não se consumia.
Ele estava ouvindo uma voz, guerra de palavras, Deus falando sobre paz mundial para Moisés, e Moisés falando de suas crises pessoais, Deus falando para Moisés, eu quero libertar seus amigos, e Moisés se preocupando consigo mesmo. Deus falando para Moisés, eu quero fazer de você uma bênção geracional, e Moisés segurando uma maldição geracional na mão. Uma guerra de palavras. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Nesse processo de reconstruir essa imagem, Deus nem sempre entrega tudo de uma vez, como eu disse no começo. Até porque Jesus ensinou a gente a orar. Ele não disse, me dá 1000 pães para que eu não precise mais ir na padaria. Ele ensinou a orar, dá-nos o pão, a porção diária. Diga, é para cada dia. Como é que o Senhor vai trabalhar aí na sua vida? Dia por dia. Fala isso para a pessoa do seu lado. Dia por dia. Fala, que eu quero aplicar isso aqui e já vou acabar. Dia por dia. Passo por passo. Primeiro passo. Segundo passo. É assim que Deus vai trabalhar. Passo por passo, dia por dia, fé por fé, glória por glória. Você nasceu agora, fique tranquilo, você vai pregar para as multidões, mas por enquanto tem que aprender a engatinhar. Passo por passo. Por que eu estou falando isso? Porque você não tem paz, porque você fica pensando em 15 cenários hipotéticos diferentes. E deixa eu te dar uma chave. Você não pode lutar contra o diabo e vencê-lo em uma hipótese. Você tem que vencer na promessa da palavra de Deus. Moisés olha para Deus e diz, quem eu sou? É assim que ele começa. Quem eu sou? Primeira pergunta que ele faz. Quem eu sou, Deus? Sabe do que fala essa pergunta? De preparação. Fala, preparação. Vai, preparação. Bem alto, vai lá, preparação. Quem sou eu? Não estou preparado para isso. Quem sou eu? Não tenho o treino para isso. Peraí. Quem deu boca? Quem deu boca para o homem? Quem deu boca? Quem deu boca? Quem deu boca, Moisés? Há 400 anos, o Senhor se revelou, e foi o Senhor que disse. Mas deixa eu te dizer, Deus, eu continuo não acreditando no Senhor, porque eu não sei falar, nem agora, nem antes. Quem eu sou? Começo errado. Fala isso para a pessoa do seu lado. Começou errado. Fala de novo, começou errado. Você não deve começar por você, você deve começar por quem Deus é. Aí você vai descobrir quem você é e pode se tornar e pode fazer. Quem eu sou? A segunda pergunta que ele faz é, beleza, eu ainda não estou convencido de quem eu sou, mas quando eu chegar lá e o povo vai me ouvir que eu vi uma sarça queimar, que eu pus a mão, ela ficou leprosa, eu tirei a mão, pus a mão, ela ficou curada, o povo vai perguntar para mim, o que você fumou, Moisés? Porque isso está mais psicodélico do que para revelação, cara. Puxa, eu fui no encontro, Deus falou, Deus mudou, Deus fez, Deus operou, Deus libertou, Deus me curou, Deus me deu sonhos, Deus me fez vencedor. Mas chegou a segunda. E eu continuo dizendo para Deus, eu não confio nisso. Eu não acredito nisso. Eu continuo sem saber. Eu continuo não sabendo falar. E aí a segunda pergunta é, beleza, eu vou falar então, mas quem é o Senhor? Porque 400 anos o Senhor não fala com ninguém. E de repente o Senhor aparece aqui, e aí vem palavras, vamos lá? Vai lá, irmão, me ajuda aí por favor, já estou acabando. Quem eu sou? Quem tu és? Se Moisés tivesse começado pela segunda pergunta,
ele teria a resposta para a primeira. Você está aqui comigo? O que Moisés queria é o que todos nós queremos: ter essa imagem reconstruída. Mas muitos não sabem ainda. E aí a gente faz de tudo, e a gente quer que tudo seja perfeito. E a gente diz: quando eu casar vou ser feliz. Aí casa e descobre. Descobre que ainda não é. E diz: quando chegar o filho, serei feliz. Aí chega o filho. Aí vem as fraldas. Aí diz: não, quando ele crescer. Aí ele cresce e você começa a pensar: e essas menininhas aqui atrás dele? Porque filho crescido, trabalho dobrado. Aí você diz: não, quando ele se formar, ele se alinhar na vida. Aí ele casa e você descobre a síndrome do lar vazio. Acabou, irmão, vamos embora. Quebrou meu argumento. Não sei em que mundo ele estava, ele entrou agora aqui. Acabou de chegar, só pode ser. Não é bom não isso. Você está dizendo aleluia. Segura que você vai dizer o aleluia de verdade. Ó, deixa eu voltar aqui, irmão, quebrou meu princípio. E agora? Meu ponto é, segura a onda, William. Meu ponto é a pior coisa para você acreditar quando eu chegar aqui. O aqui é eu casar, eu trabalhar, eu ganhar dinheiro, eu me formar, eu ter um emprego, alguma coisa do tipo. Quando eu chegar aqui, Deus vai me amar. Essa é a pior mentira que você pode acreditar. Isso não é Bíblia, isso não é verdade, porque o que você tem, o que você pode se tornar, é pela graça de Deus. E o que você pode ter o melhor presente pela graça de Deus, e a graça te dá tudo, o que você precisa te torna tudo, o que você deve ser, porque a graça te dá Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a peça no quebra-cabeça que todos nós precisamos. Então olha para a pessoa do seu lado e diz: eu preciso de Jesus tanto quanto você. Então você está aberto para uma palavra de Deus? Ou vai continuar viciado em suas desculpas? Vou falar de novo, Rogério. Você está bonitão hoje aí, hein? Você vai se abrir para uma palavra de Deus hoje? Ou vai continuar viciado em desculpas? Moisés: quem eu sou? Não estou pronto para isso, Deus. Quem o Senhor é? Não estudei, não fiz um curso de teologia, não sei nem quem é Ruth na Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém me deu aula no seminário, Juliano, sobre pastorear uma igreja no meio de uma pandemia que parou o mundo. Mas aquele que se antecipou à pandemia me sustentou e sustentou essa igreja, e aquele que nos sustentou em mais de 24 meses, nos levará além, porque eu não preciso saber tudo para seguir, eu preciso saber que Ele é comigo, Ele está reconstruindo sua autoimagem em mim. Quantos podem celebrar? Você pode dizer: não estou pronto para isso, eu não sei nada sobre isso,
Eu nem fui criado, como é que eu vou criar filhos? Eu vivi com a misericórdia, graças a Deus. Cheguei aqui, olha, Deus me trouxe. Porque se eu tivesse feito o que eu queria, eu estaria numa prisão. Quantos testificam isso aqui, irmão? Deus te trouxe hoje à noite para dizer para você: você não precisa saber tudo para ir adiante, você precisa saber quem está indo com você. Vou dizer de novo para alguns crerem. Eu preciso saber de tudo, pastor, para me batizar. Não, não precisa. Você só precisa saber quem é Jesus, a peça que faltava na sua vida. E Ele vai te ensinar todas as coisas, através de nós. Deus te trouxe hoje aqui, amigo, para te mostrar como você pode não saber de nada, e ainda assim, seguir adiante. Quantos recebem essa palavra aqui, irmãos? Em nome de Jesus. Alguém tirou minha ilustração daqui. Eu quero terminar com isso. O louvor pode vir. Eu vou esperar subir, porque vocês ficam olhando para a beleza deles. A lentidão do Isaac. Era o Tuti, mas agora acho que ele passou o bastão para o Isaac. Ó, tá vendo? Ó, ó os dois ali. O Tuti está avançando. Agora é o Isaac que vem no fundo. Uma guerra de palavras, diga uma guerra de palavras. Moisés diz assim: quem eu sou? E Deus diz: a questão não é essa. A questão é quem vai com você. Está aqui comigo? Olhe para os meus olhos azuis aqui. Moisés continua perguntando: quem é o Senhor? Irmão, a resposta de Deus é tão simples que chega a assustar. Moisés diz assim: tá bom, eu vou falar para os caras lá que o Senhor me mandou, mas quem é o Senhor? E Deus: eu sou. Mais específico, Deus: não precisa ser mais específico. Eu sou e você vai saber. Se você estiver doente, eu sou a cura. Se você estiver atormentado, eu sou a paz. Se você estiver faminto, eu sou o pão. Se você estiver desorientado, eu sou a direção. Se você estiver com sede, eu sou a água. Se você estiver morto, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou o grande. Eu sou. Uau! 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 Agora, pera. Eu estou acabando, essa é a última coisa que eu quero que você me ouça. E nós vamos orar daqui a pouco. Quem eu sou, quem o Senhor é, eu não sei falar. Sabe sim, porque eu te dei a boca, miserável. Moisés foi perdendo os argumentos. Até que ele disse: eu não. Outra pessoa. Você ainda está aqui comigo? E eu quero terminar aqui, irmão. Olha aqui para mim. Você pode estar aqui achando que é para outra pessoa isso. Não é para outra pessoa, é para você. Você pode estar aqui como Moisés dizendo: Jéssica, eu não sei voar como pássaro, mas Deus te fez peixe, então nade como peixe. Faz outra pessoa, Deus. Moisés diz assim: faz outra com outra pessoa. Joelma. E Deus olha para Moisés e diz assim: o que é que você tem na sua mão? Não perde o lance, olha aqui. Moisés diz assim: Michel, envia outra. Envia outro bonitão assim. Eu vou só ficar fazendo churrasco e não convidar o pastor.
Joelma, é para você. Deus manda outra pessoa. O que você tem na mão? A pastora deu a dica aqui, eu nem falei da palavra para a pastora e ela já fluiu na direção do Espírito. O profeta perguntou para a mulher: o que você tem na sua casa? Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Qual é a resposta de Moisés? Qual é a resposta de Moisés? Qual é a resposta de Moisés? Diga: um cajado. Não foi essa a resposta dele. Não foi. Tiraram minha ilustração daqui achando que era lixo. Eu tinha trazido um galho para cá. Eu não sei quem tirou. Mas viram o galho aqui em cima, falaram: é lixo, jogaram fora. Presta atenção. Pastor, olha para mim. Joelma, olha para mim. Moisés vê a sarça arder. Ana Paula se aproxima e Deus diz: é terra santa, tira a sandália. E ele tira. Moisés se prostra, mas ele não larga. Você ligou ou não? Ele tira o sapato, ele se ajoelha, mas ele não larga o cajado. Você está aqui comigo, sim ou não? Charles, presta atenção. Deus pergunta para ele: você quer que eu envie outra pessoa, Joelma? Você quer que outra pessoa toque saxofone aqui? Eu já estou sem sandália, Deus. Mara Rúbia, eu já estou sem sandália. Eu já estou prostrado. Mas falta uma peça no quebra-cabeça. Eu estou prostrado segurando o. E Deus fala: o que você tem na sua mão, Moisés? E ele diz: eu tenho a lembrança de um fracasso. Eu só estou com isso aqui na mão. Porque eu cometi um erro há 40 anos atrás. Moisés, você tirou as sandálias, você se ajoelhou, mas por que você não largou o cajado? Porque isso me lembra o quão fraco sou, o quão inútil sou para ti. Isso me lembra que eu não sirvo mais para o Senhor. E já que eu te encontrei aqui, nesse culto, deixa eu te dizer, manda outra pessoa, porque eu não consigo apagar da minha mente o meu fracasso. E Deus diz para Moisés, e Ele me mandou dizer para você: ótimo que você disse isso. É com isso que eu vou tirar o meu povo. É com isso, com aquilo que você vê como fracasso, que você vê como erro. É com isso, com aquela coisa que você fez que envergonha todo mundo da sua família. É com isso. Eu não vou contornar isso, Moisés. Eu vou usar isso, Moisés. Eu não vou tirar isso da sua mão, mas eu vou transformar isso na sua mão, Moisés. Moisés, eu vou transformar seu erro em milagre. Moisés, eu vou usar seus erros para fazer milagres.
Moisés se levantou dali com aquele cajado na mão, abriu o oceano, fez água sair da rocha, moveu nuvens, abriu terra. Se Deus pôde fazer com o fracasso de Moisés, que matou um homem, o que Deus não pode fazer com os seus fracassos hoje à noite, com aquilo que fez a sua vida ficar em falta, com aquilo que arrancou pedaços de você, Deus está dizendo: eu irei reconstruir, eu irei montar esse quebra-cabeça, e eu vou usar essa peça, eu vou usar essa peça, eu vou usar essa peça, para a minha glória. Você vai levantar e o mar vai se abrir, você vai tocar na rocha e ela vai brotar água. Essa será a maneira de você entender que eu te conheço, Moisés, porque como eu fiz o peixe para a água e as aves para os céus, eu te fiz para a minha obra. Há muitos Moisés hoje à noite aqui, que estão em uma guerra de palavras com Deus. Sabe por quê? Porque estão segurando o fracasso, um passado sujo, vergonhoso. Deus manda te dizer, parece aquelas coisas de religioso, mas eu tenho tanta clareza nisso, eu não sei para quem ou para quais pessoas isso vai. Deus não vai tirar isso da sua vida, Deus vai usar isso na sua vida, Deus vai transformar isso na sua vida. Todos olharão e dirão: isso lembra seu fracasso no Egito? Não, porque no lugar em que você fracassou, isso irá revelar a vitória de Deus. Foi no Egito que a vara se estendeu e o mar se abriu. Uau! Uau! Então eu vou pedir para você ficar em pé.